Olá, vamos continuar a nossa apresentação sobre materiais e condução de eletricidade. A gente já falou dos condutores, que são materiais que eles conduzem bem a eletricidade. Eles têm uma resistividade baixa. Então a gente ainda vai falar sobre o que é a resistividade. Então, olha, são valores aqui 10 a menos 8 nesses exemplos aqui. Em comparação, por exemplo, com os isolantes, são valores muito baixos. Então, ou seja, a resistividade é baixa, então ele conduz bem. Isolante, não. Né? O isolante, ele tem o quê? Ele tem um valor de resistividade muito alto. Né? Então, 10 a 15 são valores muito maiores. Então, ele não conduz bem a eletricidade. Bom, agora nós não falamos desses aqui, que são alguns materiais que eles estão no meio do caminho. Então, por exemplo, o carbono puro, o germânio, o silício puro, são materiais que eles não estão aqui com valor de resistividade da faixa dos condutores, 10 a menos 8, mas eles também não estão com valores aqui, 10 a 15, 10 elevado a 15, valores imensos dos isolantes. Eles não são nem bons condutores e também nem são bons isolantes. Então, eles são chamados de semicondutores. Os semicondutores, eles têm propriedades muito interessantes, que são extremamente úteis, principalmente para a tecnologia. Inclusive, foram graças a essas propriedades que a tecnologia ela teve um progresso imenso na segunda metade do século XX. Esses materiais, por exemplo, vamos pegar aqui o silício. O silício, ele na sua forma cristalina, ele não conduz bem. Porém, se houverem impurezas, se houverem determinados materiais, outros átomos, ali na estrutura cristalina do silício, as propriedades elas se alteram, as propriedades do material elas se alteram. E isso pode fazer com que o material se torne muito interessante para a tecnologia. Então, por exemplo, materiais que eles não conduzem bem, eles podem colocar impurezas e aí ele vai conduzir melhor. Inclusive, ele pode ter propriedades interessantíssimas. Por exemplo, conduzir bem se estiver incidindo luz. Quanto maior a incidência de luz, ele vai conduzir melhor. Ou quanto maior a pressão, ele vai conduzir ou não a eletricidade. Ainda sobre essa questão da dopagem, então tem semicondutores, são chamados semicondutores intrínsecos. Nesse caso aqui, do silício, ele tem aqui o boro, ele é uma impureza. Então, existem semicondutores, que são chamados os intrínsecos, que essa impureza é assim uma média de 1 átomo de impureza a cada bilhão de átomos do semicondutor. Então, é 1 ppb, partes por bilhão. Tem outros tipos de semicondutores que são os semicondutores dopados. Esse é um caso que o cientista de material ele acrescenta impureza para obter determinadas propriedades. Então, o semicondutor dopado é uma média de impureza, está na faixa de 1 átomo de impureza a cada milhão de átomos do semicondutor. Essas características, com isso se cria uma nova área na ciência, que é a ciência de materiais, onde você vai trabalhando no semicondutor ou em outros materiais, né? Eu estou falando aqui no caso do semicondutor, para obter propriedades para aquele fim que está se visando para a tecnologia. Com isso, você consegue criar, por exemplo, componentes eletrônicos com propriedades muito interessantes. Um deles é o transistor. Um transistor tão importante nessa revolução tecnológica que aconteceu no século XX. Basicamente, na segunda metade do século XX. Então, os transistores, eles têm características que ele pode se tornar uma chave digital. Ele deixa ou não passar corrente, né? O fluxo de cargas ele permite ou não, dependendo de propriedades, como eu falei, né? Da luz ou pressão. Então isso se desenvolveu a área da eletrônica digital.
né, do 0 ou 1, permitir ou não corrente ser transmitida. Outra característica importante para o transistor é a amplificação de sinal. Então, com isso, antes, os rádios, a válvula, eles esquentavam muito, né, eles eram grandes. Né? Com o transistor, o rádio ele ficou muito menor, gastando menos energia. Ele funciona com menor potência. E com isso começou a ter o quê? A miniaturização dos equipamentos. Isso tudo veio o quê? Devido aos transistores. Quando você junta com os transistores, você pode criar o quê? Né? Você vai diminuindo, colocando eles em uma só superfície, em um material, e você forma os circuitos integrados, que foi tão importante para o surgimento dos computadores, tecnologia como celular. A tecnologia atual, grande parte dela, se trabalha com eletrônica digital e que surgiu com os transistores e que surgiu com o conhecimento dos semicondutores. Então falamos brevemente sobre os semicondutores, só para ter uma noção do quão importante ele é no momento atual.